Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos esta palavra segundo a Tua vontade. Que todo aquele que ouvir essa palavra, por ouvir a palavra de Deus, seja manifestada na vida dele a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira maravilhosa. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 13, e leremos o versículo 31 e 32 desse capítulo do Evangelho segundo Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e o plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. O grande tema das mensagens do Senhor Jesus Cristo foi o reino de Deus. Essa é a grande palavra, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Evangelho do reino de Deus. São as boas novas do reino de Deus, que nós devemos nos alegrar, porque sobre nós é chegado o reino de Deus. Isto, se pelo dedo de Deus, Jesus expulsa demônios em nossos meios. Sim, as trevas são expulsas pela luz. Não só nós somos retirados do império das trevas e colocados no reino de sua luz, mas, vindo a luz dissipa as trevas. As trevas não podem prevalecer contra a luz. A luz, portanto, triunfa contra as trevas. O reino do Senhor está sobre nós. E o reino de Deus não é deste mundo. E o Senhor governa sobre o coração dos homens. De modo que, se queremos implantar o reino de Deus, devemos levar o governo de Deus, a basileia do Senhor, ao coração dos homens. É necessário que os homens tenham essa governança, sejam governados pelo Senhor. Jesus estava ministrando a respeito de temas relacionados com o campo. Ele falara sobre o semeador e a famosa parábola do semeador. Ele explicou essa parábola e, depois de falar sobre a mensagem que chega ao coração dos homens, que alguns são semelhantes à beira do caminho, que outros corações são semelhantes à terra com pedras ou à terra endurecida
seca, e outros com a terra com espinhos, dizendo: cai entre as pedras, cai no meio do caminho, cai entre os espinhos e cai em bom solo, e produz a 30, a 60 e a 100 por um, num solo que é bom, num coração que é bom. Continua o Senhor Jesus e fala sobre a parábola do joio, falando sobre o esforço, sobre a semeadura, sobre a boa semente. Lembre-se que na parábola do semeador só havia a boa semente. E a boa semente caiu em terra ou em solo não tão bom e em solo bom. Mas o joio cai em solo bom, em solo que já há a boa semente. E então a semente que não é boa cai em solo que é bom. E o problema de um solo fértil é que ele é fértil para todas as coisas. O Senhor Jesus não iludiu aos seus discípulos, não mostrou uma mensagem falsa, dizendo que tudo seria fácil. O Senhor Jesus mostrou uma mensagem realista. O Senhor Jesus falou sobre os corações dos homens de forma realista, que há vários tipos de corações. Há corações que recebem com alegria e logo são levados. Há corações que recebem com alegria e logo vindo a provação, logo perdem o que receberam. Há corações que sufocam, que embora recebam, são tantas as preocupações, as angústias, as aflições, que sufocam a palavra de Deus. E há corações que recebem e que frutificam. Mas Jesus não escondeu que esses mesmos corações que recebem e que frutificam, e que uns frutificam bastante, outros frutificam ainda mais, abundantemente, e outros frutificam extraordinariamente, sobrenaturalmente, a 100 por um. Pois diz-nos a palavra que Isaac semeou quando havia seca. Ora, o solo não é bom quando há seca, e por melhor que seja o solo, a seca não o permite ser bom. Mas Deus lhe deu o quê? Lhe deu fontes. E se creres em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nessas fontes, semeou com estas fontes Isaac. E a Bíblia diz, e Deus o abençoou. E mesmo sem chuva, e mesmo em meio de seca, produziu o seu solo a 100 por um. O seu solo poderia produzir, mas produzir a 30 por um, na seca, isso já seria tremendo. Poderia produzir a 60 por um, na seca, isso seria algo estupendo. Mas o seu solo produziu a 100 por um, e é isto algo que ele reputou a bênção de Deus. O Senhor o abençoou. Então essa é uma colheita sobrenatural. Um solo que produz sobrenaturalmente, mas até mesmo um solo como esse está sujeito à semeadura de um inimigo. Quando a palavra que não é boa é lançada, e a palavra que não é boa também crescerá, e a palavra que não é boa também se multiplicará.
E a palavra que não é boa também estará presente. Mas diz o Senhor algo interessante: deixai crescer, e na hora certa eu enviarei os meus servos. E eles hão de tomar todo o joio e lançá-lo ao fogo. A palavra boa e a palavra ruim crescem juntas, mas a palavra ruim não prevalece sobre a palavra boa. Ela não permanece. Ela cresce com um destino, a fogueira. E a palavra boa cresce com outro destino, o nosso sustento e o replantio. Esse é o destino da palavra boa. Diante de um quadro como este, Jesus ainda acrescenta, disse-lhe outra parábola. Jesus falou sobre o grão de mostarda. Jesus então fala do reino que eu volto a dizer que está no coração dos homens, de um reino que vem pelo governo de Deus sobre os homens, de um reino que é o reino de Deus, que não é deste mundo. O que Israel esperava era um reino deste mundo que se manifestasse neste mundo. Sim, há um reino que se manifesta neste mundo, mas que não é deste mundo. E é o reino de Deus. E esse reino de Deus cresce como um grão de mostarda. Um humilde começo. Um começo até mesmo insignificante. Um grupo de pessoas humildes, numa terra assolada, numa terra sofrida, com um povo humilhado. Este foi o lugar na Palestina, na terra de Israel, aonde Jesus se fez homem. Se fez um homem comum, um homem fazendo parte de um povo simples. Chamou para si, para que o seguissem, homens simples. O apóstolo Paulo até mesmo diz que não foram os de nobre nascimento. Eram gente simples. Mas gente simples que foi chamado a fazer uma obra extraordinária. Por quê? Porque assim como na parábola do semeador, a semente é boa e o solo é bom, e o semeador, não é dito nada sobre ele. Não é necessário que o semeador seja extraordinário, porque a semente é boa e o solo é bom, logo frutificará, prosperará. E Deus toma as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus toma coisas pequenas. Deus escolhe coisas, pessoas pequenas. Deus não precisa de grandes. Deus só precisa de pessoas que se entreguem plenamente à sua pessoa. Dizem que Moody, o famoso evangelista dos Estados Unidos, ao se converter, ouviu uma
mensagem e que um dos clímax desta palavra foi: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem que se entregue totalmente em suas mãos. E Moody, um sapateiro, um homem também simples, disse: eu serei este homem. Moody tomou uma decisão, uma firme decisão, diante de uma palavra. Ele era um bom solo, e que solo bom era Moody. E recebeu uma boa semente, e essa semente frutificou, a tal ponto que quando Moody veio a falecer, os jornais de sua época diziam notícias como esta: morre Moody, o homem que quando caminhava, um pé vinha à frente dizendo aleluia, e o outro logo seguia dizendo glória a Deus. Que impacto quando um solo recebe a palavra do Senhor. E de igual maneira, a Bíblia diz: não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis a gruta de Belém. Não desprezeis a cruz do Calvário. Não desprezeis o pequeno grupo no cenáculo. Não desprezeis um Paulo e Barnabé falando aos gentios. Não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis a semente de mostarda, porque ainda que seja a menor de todas as sementes, se tornará grande árvore. Não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis um trabalho no porão de uma velha casa, numa região pobre, numa rua chamada Azusa, onde pessoas pobres se reuniam. Era tão humilde o lugar, era tão humilde aquele lugar, que as pessoas, para entrarem no lugar que seria o templo, tinham que abaixar as suas cabeças, porque não era muito alto. Sentavam-se em assentos feitos de ripas de madeira e caixotes. Oh, não despreze os humildes começos, pois dali, daquele lugar, surgiu um fogo que se alastrou pelo mundo inteiro, pois assim é o reino de Deus. O reino de Deus não precisa de um começo grandioso e retumbante. O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas que cresce. O que nós não podemos esquecer é que ela não permanece no mesmo estado. O reino de Deus não permanece pequeno.
Logo, logo Jesus começa a falar sobre o fermento. Não somente o reino não permanece pequeno, mas a ação do reino também cresce e força a expansão, como todo fermento. Jesus falou para que aquelas pessoas pudessem compreender. E esta dinâmica do desenvolvimento do reino de Deus, de uma coisa pequena, insignificante aos olhos de muitos, mas há um potencial dentro de cada semente. Dentro de cada semente existe um potencial. Um potencial porque a semente tem que ser semeada. Se ela não for lançada ao solo, se ela não morrer, ela não dará fruto. Era necessário que Cristo morresse, que Cristo entregasse sua vida por amor a nós, para que pudesse Ele mesmo frutificar. E nós somos fruto de Cristo. De modo que eu não espero de você outra coisa senão o fruto mais maravilhoso que pode existir, porque somos frutos de Cristo. Somos frutos do Senhor. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele morreu para que nós nos manifestássemos como a frutificação do desenvolvimento, do crescimento daquela semente. Eu sou e você é, nós somos um fruto de Cristo. Nós temos que ser bom fruto, porque viemos de uma boa origem. De uma boa origem. É interessante que esse é o padrão de crescimento, de desenvolvimento do reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele pode começar pequeno, mas ele não permanece pequeno. Nós não estamos destinados, mesmo na nossa pequenez, nós não estamos destinados à pequenez, e sim à grandeza e, por que não dizer, à grandiosidade. Esse é o nosso destino. É o nosso destino, inclusive, de glória. Para onde iremos? Nós somos alguém, nós somos pessoas que podemos responder a uma dessas perguntas: quem sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Sabe que nós somos o povo que sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós somos o povo que sabemos quem nós somos. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. A nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós sabemos por que estamos aqui. Estamos aqui para a glória do Senhor. Estamos aqui para pregar a sua palavra. Estamos aqui para abençoar vidas com toda sorte de bênçãos, quer espirituais, quer materiais. Nós somos pessoas que não deveríamos ter crises existencialistas, porque nós sabemos a origem, o propósito e o destino da nossa existência. Aleluia! Mas eu digo que essa é a dinâmica do desenvolvimento do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Mas essa também é a dinâmica do desenvolvimento de outro item preciosíssimo que nos é descrito por Jesus Cristo.
Ao dizer aos seus discípulos que eles não deveriam perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, diante de tal palavra, que é uma das características do reino de Deus, C.S. Lewis disse: o Senhor, Deus, perdoou o imperdoável, nós. De modo que nós também somos forçados, por causa deste perdão, a perdoar até o imperdoável. 70 vezes 7. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Diante de alguns desafios, onde a nossa fé é desafiada, e quando vemos o tamanho da nossa fé, a pequenez da nossa fé, a insignificância do tamanho da nossa fé diante do desafio que nos está proposto, perdoar 70 vezes 7. Senhor, aumenta a minha fé. Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículo 6, respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Essa palavra direis, ela tem uma ideia de ordenança, é dizer em voz de comando, não é um qualquer dizer, não é um qualquer falar. Ordenareis, e ela vos obedecerá. É a palavra aonde se lê e se pode traduzir pela palavra determinareis, por ordem, comandareis, por ordem. É um comando de fé. Se vocês tiverem uma atitude de fé, se vocês tiverem uma ordem de fé, se vocês tiverem um comando de fé, se vocês determinarem a esta amoreira com fé, ainda que a vossa fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, ela obedecerá a vocês, ela obedecerá ao comando da vossa fé. Se tiverdes uma fé como um grão de mostarda, e como disse, o grão de mostarda, uma vez semeado, a fé, uma vez usada, não permanece do mesmo tamanho. Ela se desenvolve. Ela cresce. O que eles estavam pedindo era uma adição. Você concorda comigo? O que eles estavam pedindo é: adiciona-nos mais fé, soma-nos
mais fé. Jesus Cristo lhes respondeu, não um adicionar, respondeu um multiplicar. Porque o grão, uma vez semeado, ele não é adicionado, ele é multiplicado continuamente. E nós podemos dizer de fé em fé, porque ele é multiplicado continuamente. Por quê? Porque ele dará novos grãos de mostarda. E ainda esses grãos, se forem semeados, darão outras árvores que darão mais novos grãos de mostarda. Ele, o Senhor Jesus, respondeu aos seus discípulos e coloca para eles algo muito maior do que eles pediram. Que coisa interessante que nós pedimos ao Senhor, e é isso que eu gostaria que você entendesse. Se você só entendesse isto, que você pede algo a Deus e Deus te dá algo infinitamente maior. Adiciona-nos fé, Senhor. E Deus lhes dá o poder de multiplicá-la. Para multiplicar, para desenvolver a fé, basta usá-la com autoridade. Veja, essa não é uma palavra tímida, não é dizer, não é experimentar. Essa é uma palavra ousada, porque é determinar, é um comando. Sim, é dizer, mas é comandar, porque veja como se termina, e ela vos obedecerá. Não é falar qualquer coisa, não é dizer de qualquer maneira, é falar com autoridade, é falar com voz de comando. E como se termina? Obedecerá. Quem fala com fé, não pede, ainda que educadamente fale, ordena. Porque fé vem diretamente da autoridade da própria palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma coisa que John Piper fala. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E John Piper acrescenta, e ouvir toda a palavra. Não somente os textos que você mais gosta. Eu amei isto. Não somente os textos que você mais gosta. Há de se dar crédito à fonte. Que palavra interessante. A fé vem pelo ouvir. Eu sei que quando ouvimos uma porção da palavra, isso já provoca fé em nós. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Eu tenho que entender que toda a palavra, inclusive aquela que me repreende, inclusive aquela que eu não gosto, essa palavra é a palavra que gera algo em mim, que me dá autoridade, que eu posso dizer, como aqui, a uma amoreira, arranca-te e transplanta-te. Veja, a fé que arranca uma amoreira e a faz transplantar-se para o mar, é a mesma fé que move montes.
montanhas. Cresceu essa fé. Cresceu essa fé. A fé que transplanta uma amoreira. Uma amoreira é um nível de desafio à nossa fé. Claro, para mim é algo extraordinário, e eu creio que para você também, sair com raízes e tudo, e ser lançada por sua própria vontade, por obediência ao comando da fé. É a mesma fé que remove montanhas. Como se desenvolve essa fé? Como grão de mostarda. E se a fé se desenvolve como um grão de mostarda, e o reino de Deus, como um grão de mostarda, cresce, eu posso dizer que o reino cresce em nossas vidas e a partir de nossas vidas, na proporção que cresce a nossa fé. Cresçamos em fé, o reino está em nós, e o reino crescerá em nós. Há de ser visto os poderes de um mundo vindouro, já. Pois o justo, como descobriu Lutero, à luz de velas, lendo a epístola aos Romanos, viverá pela fé. Não há outro modo de vida no reino que não seja fé. O justo vive, é o que sustenta a vida do justo, é a sua própria fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, que é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O reino do Senhor, que é esta grande pedra, que uma grande pedra reduza a pó todos os reinos deste mundo. Se compreende, mas que um grão de mostarda o faça só por fé. Pois ainda que o seu começo seja pequeno, o seu final será grandioso. É o que a Bíblia diz. Não desprezemos os humildes começos. Eu estou muito animado no Senhor. E eu quero animar você no Senhor. Eu quero dizer que o céu não é o nosso limite. Porque nós vamos passar do céu. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui. Dá-nos a Tua graça. Dá-nos, Senhor, a manifestação da Tua misericórdia. Que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus esteja nas nossas vidas. Que o reino do Senhor seja realidade na nossa vida e na nossa igreja. Vem, Senhor. Que esta obra, Senhor, esse humilde começo, essa pequenina semente, se torne uma grande árvore. Que todas as profecias que foram dadas a nosso respeito, Senhor, se apressem a se cumprir. Nós estamos pedindo adição e o Senhor nos dará multiplicação. A Deus seja a glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero